O que acontece quando o healer do seu time morre? Exatamente isso, todo mundo se ferra. Chegou o dia de fazer o resumo completo do melhor Isekai que existe, Haikyuu Gensou no Gringar. Antes, é claro, de ir pro conteúdo, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, ou com certeza eu vou te colocar de healer no meu time. Essa maravilha de anime já começa com os personagens Haruhiro indo pra cima de um único Goblin, mas infelizmente tanto Haruhiro quanto Hanta são completamente inúteis e o Goblin simplesmente dá um cacete nos dois. E como esse time está muito bem coordenado, simplesmente a arqueira acaba atingindo uma flecha, só que errando o alvo, quase matando o nosso protagonista logo no início. E mais personagens são apresentados pra gente, tanto o tanque inútil quanto o healer Manato, e Shihoru, que é a maga da nossa equipe. Ela tenta atingir o Goblin com uma magia, mas ele acaba indo em direção a ela, correndo querendo um pedacinho de carne fresca. E se você já assistiu Goblin Slayer, você sabe exatamente o que ele quer aprontar também. Ela finalmente dispara magia, mas acaba errando, e antes dela ser devorada, digamos assim, aparece Manato protegendo ela. E como um ótimo cosplay de Sakura, ela simplesmente fica chorando e Manato cura o corte que o Goblin fez nela. Manato avisa a todos eles que não somente ele está lutando pela sua vida, como os Goblins também. Todos os nossos protagonistas se levantam mais uma vez pro combate e Hanta diz: eu não tô entendendo, não era pros Goblins serem os mais fracos de Gringar? E antes da gente ter a nossa resolução dessa maravilhosa batalha, simplesmente o protagonista acorda no meio do nada, com uma voz ecoando na sua cabeça: desperte. Hanta acorda ele dizendo que ele está com maior cara de sono, já que a batalha foi extremamente péssima e eles não conseguiram derrotar um único Goblin sozinho. Não demora muito até o healer aparecer chamando eles pra cozinhar e chamando todos de vagabundo porque ficaram dormindo até agora, e simplesmente ele precisou fazer a comida de todo mundo. No caso, eles têm que comer o mais rápido possível e ir mais uma vez pra floresta, já que eles precisam de dinheiro pra pagar a estalagem que eles estão. A gente tem um breve momento dos nossos personagens enchendo a sua barriguinha e Manato diz que eles precisam ir caçar mais uma vez e que ele fará o possível para curar todos ali, e que é para as pessoas ficarem espertas, porque aquilo, por incrível que pareça, não é um jogo. Haruhito olha para ele assustado e pergunta: Manato, o que é um jogo? Manato diz que não faz a mínima ideia, que apenas utilizou essa palavra sem saber o que significa. E Hanta só tá interessado em conseguir matar alguns Goblins para conseguir o seu Vice. Para quem não sabe, Hanta é um Dark Knight e ele precisa fazer sacrifícios para evoluir as suas habilidades. E o nosso protagonista Haruhiro, enquanto escuta todo mundo falando, se perde nos seus pensamentos, dizendo que vai explicar pra gente a memória mais antiga que ele tem, e que dizer palavras que ele não sabe o significado acontece com muita frequência, como se algo estivesse entalado na sua garganta. Mesma coisa que eu faço quando eu peço pra vocês se inscreverem, sempre tá entalado na garganta, então se inscreve nesse canal. E voltando pras memórias de Haruhiro, mais uma vez aquela voz diz: desperte, e ele acorda num local completamente escuro. Rapidamente ele escuta a voz de diversas pessoas, algumas com adereços muito interessantes mesmo, até que por fim ninguém sabe exatamente onde está. Os personagens ficam com dúvidas até que se aproximam de alguns cavaleiros e decidem fazer algumas perguntas que infelizmente não mostram pra gente. A cena corta então para um bar onde possui um homem dizendo: olha o momento imersão aí. Bem-vindo a Gringar, aqui é Cidades de Ortana. Pra quem não sabe, Mona, meu nome é Brittany, vocês não fiquem nervosos, tá bom, gatinhos? E sim, ele falou exatamente isso na legenda. Por fim, Brittany revela que ele é o líder da guilda das cidades de Jordânia e que todos eles lá fazem parte do Exército Voluntário da Fronteira. E se você não sabe o que é o Exército Voluntário da Fronteira, eu também não faço a menor ideia, até que finalmente um dos personagens pergunta: ei, donzela, vá direto ao assunto. Pra mim esse cara parece um animal, então eu vou utilizar a voz de animal pra dublar ele. Brittany escuta aquela pergunta e diz: ai gente, não gostei de você, você é muito esquentadinho. É que eu não gosto de personagens pervertidos como você. Brittany então avança em alta velocidade em direção a Ranji e simplesmente utiliza uma adaga pra ele, dizendo: ai gatinho, você não sabe o que aconteceu com o último que me chamou de pervertido. Ranji então segura as adagas dele e diz: por que você não me mostra? Eu acho que tá indo muito para um lado ao contrário do que é a premissa desse anime. Se acalmem, por favor. Broderagem somente após as 2 horas da madrugada. Por fim, Brittany se senta e diz que dará uma bolsa contendo apenas 10 moedas de prata para cada um que decidir se juntar ao exército voluntário. E Haruhito, nosso protagonista, põe a mão no seu bolso, perguntando aonde está o meu celular.
até que ele se pergunta, celular? Que palavra é esta? Mas deixando com um pouquinho mais de imersão para vocês, ei, aonde está o meu celular? Celular? O que é isso? Lembrando a vocês que todos os meus personagens estão com gripe, olha só que maravilha. Por fim, Brittany diz a todos que eles precisam comprar uma medalha além da medalha iniciante, já que ela comprova que as pessoas passaram no treinamento principal daquela situação que eles estão. E em resumo, o que eles vão ter que fazer? Simplesmente se juntar ao exército voluntário para não morrer de fome, já que lá ninguém ganha alimento se não trabalhar, e não existem trabalhos fáceis em Gringar. Então todos vão ter que matar monstros, coletar os espólios e por fim vender. A não ser, é claro, se algum deles não quiser ser o bichinho de estimação do Brittany, aí ele paga o seu salário tranquilamente. Para finalizar, todos saem daquele local e Renji se une às pessoas mais fortes daquele local. E nosso personagem Haruhiro, ele se junta com Hanta, Manato, Shihoru, Yumi e o tanque que eu sempre esqueço o nome porque na minha visão tanques são completamente inúteis. A não ser o tanque que você lava a louça. Brincadeira, eu não sou machista. E explicando um pouquinho melhor para vocês o que acontece, cada um deles são obrigados a se juntar em uma guilda, já que é proibido as pessoas saírem de dentro da cidade se não tiverem os treinamentos adequados. E focando no nosso personagem principal Haruhiro, ele entra na Guilda dos Gatunos, ou como todo mundo conhece, a Guilda dos Ladrões. Exatamente isso, ele vai se tornar um personagem igual Kazuma que rouba a calcinha de personagem feminino. Iniciando já o seu treinamento, a sua instrutora salta em direção a ele e a gente percebe que ela é muito competente no que faz, já que aperta o nosso protagonista de um lado para o outro e avisa para ele: seu treinamento durará 7 dias. Espero que você aproveite. Com certeza ele vai aproveitar. A instrutora Bárbara se aproxima do nosso protagonista e diz para ele: se você passar no seu treinamento, eu te darei um apelidinho. Passados-se alguns dias então, nosso protagonista maravilhoso ele recebe um incrível apelido, Gato Velho. Isso porque o nosso protagonista tem maior cara de vagabundo. Por fim, todos os personagens se juntam mais uma vez e a gente descobre que Hanta virou um cavaleiro negro, Manato um healer, nosso personagem Haruhiro um gatuno, como ele mesmo disse, Yumi virou uma caçadora. Com certeza me habilito nesse exato momento para ser uma presa, e Shihoru se tornou uma maga. Enquanto eles comem antes de enfrentar goblins, nossos personagens têm uma breve discussão, com Hanta reclamando que Yumi quase matou ele antes, e Yumi diz assim: é que eu queria te acertar. Foco no nosso protagonista que não divide o alimento nem com um bichinho que está passando fome. Vai morrer seco esse desgraçado com certeza. E para finalizar a discussão, Hanta utiliza o seu melhor argumento: você é assim porque você é uma tábua. E eu nunca perdoo tabas como você, eu só perdoo pessoas como a Shihoru, que tem esses melões gigantescos e não consegue esconder de jeito nenhum. Momento imersão. Eu só perdoo a Shihoru que tem esses melões gigantescos. Todos os nossos personagens então começam a olhar, bom, até porque ele apontou diretamente para aquele local e não tem como olhar onde as pessoas apontam, é praticamente impossível. Por fim ele diz: e não adianta tentar esconder esses melões, Shihoru, que eu consigo olhar não importa onde vocês escondam, essa é minha habilidade suprema. Ele é um pervertido no caso. Shihoru por fim diz que não é nenhuma baita de uma gostosa e que ela apenas é gorda. E ela diz dessa seguinte forma: eu não sou bonita, eu sou só gorda, minhas roupas escondem isso. Vai! Hanta diz pra ela que ela é o pior tipo de menina que existe, aquela menina que é extremamente bonita e simplesmente se acha feia. Por fim, Shihoru começa a chorar dizendo que ela é extremamente gorda e Yumi começa a apontar a sua flecha dizendo: calma Shihoru, eu posso acertar ele aonde você quiser. Depois de muito fanservice para agradar todos os delinquentes que assistem esse canal maravilhoso, finalmente eles vão em busca aos goblins para caçar. Eles encontram vários grupos e como nossos protagonistas são completamente inúteis, eles não conseguem fazer absolutamente nada. Até que finalmente Yumi sobe em cima de uma árvore e nota que os goblins comem melhor que eles. Nossa, os goblins comem coisas mais gostosas que nós. Eu acho que eu vou parar de fazer voz de mulher que eu vou acabar conseguindo. Aí vai me dar medo. Os dias vai passando e os nossos protagonistas não conseguem encontrar nenhum único goblin sozinho, até que eles ficam completamente sem dinheiros. Após algumas horas, nossos personagens já estão em casa e dormindo. Mas Haruhiro acaba acordando no meio da noite e percebe que o healer Manato não está ali. Nosso protagonista finalmente encontra Haruhiro e ele diz que estava em uma taverna recolhendo informações. Na verdade, ele estava bebendo uma cachaçinha. Manato então diz para Haruhito: eu encontrei um lugar muito bom pra gente caçar lá, com certeza vai ter monstros que até a gente pode derrotar. Essa é a minha visão do personagem Manato, porque ele tem uma voz legal de se ouvir. Haruhiro agradece Manato dizendo que ele cuida muito bem de todos eles e escuta o Manato brevemente falar do seu passado, que ele não se lembra de muitas coisas, mas ele tem certeza que ali ele está muito melhor, que na sua vida antiga provavelmente todas as pessoas gritavam com ele,
Por fim, Haruhito se perde nos seus pensamentos mais uma vez e olha a lua e diz: eu tenho poucas certezas na vida, mas uma delas que eu tenho é que a lua não era vermelha desse jeito da onde eu venho. Há controvérsias nisso porque o Ciclope jura que a lua é vermelha. Cortando a cena, finalmente Haruhito encontra um único Goblin e Yumi pergunta se aquele é um Goblin. É um belo Goblin, eu tenho certeza. Cada um deles decidem se afastar para ir atacar o Goblin de surpresa e o personagem Hanta maldito simplesmente grita do nada e anuncia sua posição. Ele começa a bater no vento e Haruhito avança em direção ao Goblin e acaba tropeçando miseravelmente durante o processo. Até que finalmente a gente vê o primeiro combate nessa obra maravilhosa. Haruhiro avança em direção ao Goblin, tenta desferir mais alguns ataques, mas acaba não fazendo efeito suficiente, já que seu ataque é superficial demais. Todos os personagens então avançam de uma única vez em direção ao Goblin. Shirohu tenta atacá-lo com uma magia, mas acerta o nada. Olha só que maravilha. Moguzo, tanque inútil, começa a atacar o Goblin de todas as formas que consegue, mas o Goblin escapa de cada ataque facilmente, até que Hanta enfia sua espada nas costas do Goblin, mas acerta o ponto vital e ele facilmente se livra. Manato então mais uma vez percebe que aquele jogo não é brincadeira. Todos avançam em direção ao Goblin, Hanta desfere mais alguns ataques e facilmente ele se livra de todos. Shirohu finalmente acerta uma magia no Goblin e Haruhiro também avança em direção a ele, mas nosso protagonista é atingido por uma adaga que o Goblin lança em direção a ele. Vai, Goblin, vai! O Goblin então, completamente pirado da cabeça, avança em direção ao nosso protagonista e começa a esganar ele. E antes que ele vá para outro Isekai, nosso personagem Haruhiro utiliza sua adaga para perfurar a garganta do Goblin. E após uma batalha intensa, Moguzo dá o último dano no Goblin, finalizando essa batalha infinita. Hanta se aproxima do Goblin, tenta arrancar os seus vícios, que é algo que ele precisa oferecer para upar sua skill de Cavaleiro das Trevas, e o Goblin do nada se levanta e sai correndo. Mas Hanta é mais rápido que ele, avança em direção ao Goblin e a gente tem uma das cenas mais grotescas de todos os animes. Hanta fazendo carinho no Goblin com sua faca por diversas vezes. Goblin Slayer aprova isto. Todas as garotas olham aquela cena completamente horrorizadas e finalmente o Goblin não vai ver Papai Noel. A gente consegue notar que Haruhiro está completamente nervoso porque suas mãos não conseguem largar sua adaga. E finalmente a cena corta para os nossos personagens vendendo as partes que eles pegaram do Goblin. E sério, se você for assistir esse anime, assiste esse capítulo do começo ao final, que tem um dos painéis mais bonitos de todos os animes. Cada um personagem vivendo a dor de matar alguém à sua maneira. É maravilhoso. Hanta está sozinho na ponte de uma cidade e Haruhiro se aproxima dele se perguntando: ué, você não conseguiu comer o osso inteiro da carne? E Hanta diz: você é chato mesmo, hein, cara? Não é só porque você é protagonista, você pode ficar me infernizando. Por fim, Hanta diz que conseguiu seu primeiro Vice e Haruhiro pergunta o que diabos ele faz com aquilo. Hanta diz que consegue invocar um demônio que diz piadas obscenas pra ele e também avisa a posição dos inimigos. Eu acho que é a mesma coisa que o Lázaro tinha. Piada pesada, desculpe. E no final, todos os personagens estão parados, olhando um belíssimo pôr do sol. A cena corta para de noite e o protagonista Haruhiro se pergunta: será que eles conseguirão viver bem daqui pra frente, já que eles estão conseguindo pouco dinheiro? E Manato, como é o personagem mais legal, diz: vai ficar tudo bem. Até que Hanta acorda e decide fazer o maior fanservice de todos os tempos, que é ir ver as garotas tomando banho. Chegando lá, ele só leva um cacete e tem que pedir perdão de joelhos pra Yumi. Dá pra perceber que Shirohu está extremamente envergonhada. Hanta diz que foi muito inexperiente e que da próxima vez ele fará com mais cuidado. Olha que vagabundo cara de pau. Pouco tempo depois, todos os nossos personagens estão abrigados no meio da floresta durante uma chuva, até que Moguzo menciona o fato dele gostar de cozinhar. E guarde essas informações que com certeza serão extremamente importantes no final da obra, assim também como a sua inscrição. Nossos personagens então começam a rastrear alguns goblins, mas logo percebem que nenhum deles estão sozinhos. E enquanto Haru rastreia eles com Yumi, Haru pergunta: ei Yumi, será que foi certo o que fizemos? Yumi diz que não foi nem um pouco certo e dá um baita de um socão no nosso personagem. E avançando a história um pouquinho, eles não conseguem absolutamente nada por dias e dias, até porque eles são fracos o suficiente para não conseguir derrotar um único Goblin sozinho. A cena corta para o nosso protagonista já na sua casa, lavando a sua bela cuequinha e dizendo: amanhã não importa o que aconteça, eu vou derrotar um Goblin e comprar roupas novas, até porque eu tô sem cueca. E logo que ele sai do banheiro, ele esbarra em Chihoro e se pergunta: pera,
se eu estou sem cueca, ela deve estar sem. Você já imaginou o que, seu delinquente safado? E a única coisa que eu posso dizer sobre esse episódio é que enquanto ele observava Chihiro lavando suas roupas, ele não aguentou a sentada que ela deu. Já é outro dia e após aquela sentada maravilhosa, nossos personagens vão à Cidade Velha procurar alguns goblins, já que os goblins da cidade de Ortana sempre acabam andando juntos, até que finalmente Haru, nosso protagonista, encontra um goblin dorminhoco e gentilmente avisa todo o seu time para ir lá fazer uma certa vigarice. Chegando lá, Hanta, mais uma vez sendo inútil, tenta perfurar o Goblin, mas não consegue matá-lo com um único ataque. E nosso healer maneirão Manato dá uma tacada de beisebol na cabeça dele que faz o Goblin finalmente morrer. Todos os nossos personagens se animam porque ele tem espólios extremamente interessantes. E todos lá vão conseguir comprar cuequinhas novas. E agora muito mais animados porque conseguiram dinheiro, eles continuam procurando mais Goblins solitários pela Cidade Velha. E enquanto faz isso, nossos personagens mapeiam aquela cidade quase que completamente, deixando muito claro, é claro, que eles não conseguem derrotar ainda grupos grandes de Goblin, apenas um ou dois. E após um dia longo de caçada, Haru finalmente conseguiu comprar sua cuequinha nova. E é claro, não podemos deixar de dar um foco na Yumi fazendo aquele belo de fanservice e no Manato sendo extremamente competente e ajudando todas as pessoas, fazendo táticas para derrotar os Goblins e avisando eles que se eles quiserem, eles podem gastar um pouco de dinheiro para upar as suas habilidades e ficarem um pouco mais fortes, já que quanto mais dinheiro eles gastam nas habilidades, mais treino eles recebem dos seus mestres. E o Renta idiota diz que vai upar uma única habilidade porque o sonho dele é ficar exatamente como a Megumin, dar um único ataque para matar qualquer um e falar Explosion. Voltando para Haruto e Manato, eles estão conversando e Haru finalmente agradece porque ele sempre está lá para ajudar todos eles. E Manato diz que na realidade quem tem que agradecer é ele, porque olha só o momento em imersão. Na realidade, Haru, sou eu que tenho que agradecer vocês, porque nesse mundo não tem como sobreviver sozinho. E eu tenho certeza, se eu estivesse sozinho, eu com certeza já teria morrido. E eu sei que isso parece falso vindo de mim, mas obrigado. Finalmente os nossos personagens se despedem e decidem dormir, mas algo pesa no coração de ambos. A cena corta para Chihiro e ela está observando seu prendedor de cabelo, que ela ganhou por sinal do personagem mais nice guy que existe, Manato. E ela acaba dormindo também. E enquanto a gente visualiza ela dormindo lindamente, Haruhiro diz: já é dia 23 em Gringar, e eu estou me acostumando com a lua vermelha. Outro dia começa e Manato está extremamente legal, dando alimento para passarinhos. E Chihiro percebe que ele é uma pessoa incrível, até que ela se assusta com um dos passarinhos que ela também tenta alimentar, e Manato salta em direção a ela, impedindo a queda. Esse cara é o partido para qualquer mulher querer se casar. A cena corta para a Cidade Velha e nossos personagens estão caçando seu sustento de cada dia. Hanta ataca um dos Goblins, só que ele é um extremo de um inútil, ele utiliza sua habilidade nova chamada Hangar. E o Goblin, bom, acaba defendendo aquele ataque. Olha só a imersão aí. Você não é um Goblin qualquer, não é? Haru, ouvindo aquilo, diz: idiota, ele é um Goblin qualquer sim. Finalmente, Haru avança em direção ao Goblin junto de Yumi e ela também aprendeu uma habilidade nova, o corte diagonal. Ela lança 2 cortes no Goblin que acaba cortando o peito da criatura. Foco no fanservice. Haruhiro então avança em direção ao Goblin, esquiva do seu ataque e aplica sua habilidade nova, Backstab. Ele desvia do ataque e dá um dano crítico na espinha do Goblin, finalizando ele finalmente. Já partindo para outra luta, Chihiro também aprendeu uma habilidade nova, uma magia das trevas que utiliza para imobilizar os movimentos do Goblin. E o healer Manato, o cara legal que não deveria estar na linha de frente, ele avança em direção ao Goblin e bate com a sua nova habilidade nele, Smash, mais uma vez destruindo o crânio daquela criaturinha verde. Goblin Slayer mais uma vez aprova a sua ação. Moguzo não fica para longe, ele também aprendeu uma habilidade nova chamado Ataque do Agradecimento. Assim que ele acerta um ataque no Goblin, arremessa ele para longe e diz obrigado. Um foco no Manato usando mana desnecessariamente. Renta aproveita que o Goblin ainda não morreu e salta em direção a ele, mais uma vez fazendo carinho com a sua adaga, dizendo que seu demônio vai ficar muito mais forte já que ele vai receber diversos vices. E Haru diz: que demônio inútil. Após a caçada, nossos protagonistas finalmente têm um pouquinho de descanso porque eles não são de ferro. E Manato mais uma vez agradece cada um deles, exaltando os pontos positivos e os negativos de cada um. E no final agradecendo a cada um deles. Até mesmo Hanta, por incrível que pareça. Após muita conversinha, finalmente eles decidem continuar a caçada, já que agora eles conseguem derrotar 3 Goblins de uma única vez. E enquanto caminham em direção ao combate, Haruhito se pergunta por que ele esqueceu de falar sobre minhas habilidades.
Ele esqueceu de mim, mas... Bom, a gente vai ter tempo suficiente para ele me elogiar em outro momento. E enquanto o nosso protagonista Haru diz isto, Manato avança na frente dele, mas ele percebe que as coisas estão estranhas. Antes que ele consiga avisar Manato, uma flecha é disparada e acerta o peito do nosso protagonista. Manato avança em direção a ele para tentar curá-lo e mais uma flecha é disparada em sua perna. E quando eles se deparam com a situação, diversos goblins estão cercando eles. Inclusive, é claro, um Hobgoblin e um Goblin de combate, além, é claro, do safado que tá disparando flecha neles a todo momento. E enquanto eles tentam escapar do local, já que eles mapearam aquele lugar e sabem exatamente onde estão, um dos goblins mais compridos, o Hobgoblin no caso, ele aproveita a oportunidade para disparar uma flecha no nosso healer e decide não atingi-lo em um local que vá matá-lo de uma única vez. Ele decide fazer o nosso personagem sofrer um pouquinho e desfere a flecha em outro lugar. E se você não quiser levar uma flechada daquele Goblin safado, não se esquece de se inscrever no canal Sonark Animes. Finalmente todos os nossos protagonistas chegam a um lugar seguro e Manato despenca no chão. Haruhiro se aproxima de Manato e ele observa que tem uma flecha cravada em seu pulmão. Utilizar a sua magia de cura, mas infelizmente não consegue, até porque ele gastou manas demais curando todo mundo. E naqueles momentos maravilhosos que esse pamonha decidiu se curar sem necessidade. Deixando um pouquinho de comersão pra vocês... Ele levou uma flechada no pulmão, você esperava o quê? Haruhiro, sangrando até perto da morte, ele diz: obrigado. E dizendo que conta com Haruhiro para cuidar dos demais, ele morre na frente de todo mundo. Haruhiro então se apressa para tentar fazer massagem cardíaca e tirar a flecha do ferimento, mas infelizmente parece que é tarde demais. A gente só escuta ele gritando aquele clássico: Manato! Por fim, Haruhito e os demais personagens correm em direção à cidade mais uma vez, carregando o corpo desfalecido do nosso personagem favorito. Ao chegar diante do seu mestre da guilda dos healers, ele põe Manato em cima da mesa e implora pro mestre do Manato: por favor, cure o Manato, por favor, cure, eu faço qualquer coisa. O mestre da guilda dos healers se aproxima e diz: infelizmente, meus jovens, é impossível reviver os mortos. Manato tinha potencial, um jovem que mostrou grandes habilidades, mas infelizmente teve sua vida tomada. Haruhiro, em estado de choque, se aproxima do healer e diz: não, isso não é possível. A gente prometeu que lutaríamos juntos até o final. E com certeza não deu certo hoje, mas amanhã daria certo. Para finalizar, o mestre de Manato diz que eles têm apenas 5 dias para enterrar o corpo de Manato, porque caso do contrário, a maldição do Rei dos Mortos cairá sobre ele, e não é nada bonito ver um companheiro naquele estado. Por fim, Haruhiro diz que provavelmente isso terá um custo e deverá queimar o seu amigo. Chihoro escuta aquilo e entra em estado de choque também, caindo no chão. O mestre do Haruhiro diz: se você não tiver dinheiro suficiente para isso, eu posso arrumar para você. Haruhiro, segurando as lágrimas o máximo que consegue, responde: não, Manato era meu... Não, ele era nosso amigo. E com todos os seus companheiros completamente caídos ao chão, eles têm a primeira derrota no mundo de Gringar. Afinal de contas, eu acho que isso não é apenas um jogo, não é mesmo? Um jogo? O que é isto? Haruhiro levemente solta as cinzas de Manato diante dos seus companheiros na frente do cemitério. E pela primeira vez, a gente vê uma cama vazia naquele quarto. Todos os personagens ainda estão presentes no cemitério, enquanto Haruhiro diz: o funeral custou 1 moeda de prata, a cremação custou 30 moedas de bronze e o túmulo também custou 30 moedas de bronze. Será que uma vida vale tudo isso? Somente 2 pratas? Hanta se levanta, pega na sua espada e diz: eu estou indo embora. Não adianta nada ficar aqui lamentando. Nesse mesmo momento, Yumi, sem pensar 2 vezes, dá um baita de um tapão na cara desse personagem. Enquanto Yumi chora, ela chama ele diversas vezes de idiota e Haruhiro diz: eu acho que eu entendi agora. O Manato realmente se foi. Eu não sei o que faço nessas situações. A cena corta para dentro de um bar e Hanta está bebendo. Se aproximam dele Moguzo e Haruhiro, tentam conversar com ele e logo ambos começam a beber.
dizendo que a justificativa é clara, porque Manato frequentava aquele bar algumas vezes, e Hanta mais uma vez começa uma discussão, dizendo da seguinte forma: eu não sei porque eu aceitei fazer parte disso, afinal de contas, a culpa é sua que Manato gastou toda a sua cura e agora nós estamos nessa situação. No final das contas, Haruhiro começa a discutir com Hanta e Moguzo, sem aguentar mais ver aquela situação, bate na mesa com muita força e diz: parem, seus idiotas. Não é hora de brigar. Não é hora de brigar entre nós. Esfriem a cabeça e sentem-se nessa mesa. Finalmente eles acalmam os nervos e após muita discussão eles acabam fazendo as pazes. Até que aparece um antigo conhecido deles daquele mesmo período que eles apareceram na Torre Misteriosa e pergunta como vão as coisas. E as notícias, infelizmente, não são nem um pouco satisfatórias, até porque Manato morreu. Kikawa escuta aquilo e diz: é meio complicado, né? Mas é que é muito comum nesse mundo, até porque os healers eles são muito visados, sabe? Então o trabalho do guerreiro é proteger o healer. Moguzo escutando aquilo fica completamente chateado. Kikawa então, vendo a situação deles, decide apresentar um sacerdote reserva. Já é outro dia e ele apresenta a sacerdotisa Mary-san. E com ela, é claro, vem muitos fanservices pra vocês. Os personagens se apresentam e tem aquele breve silenciozinho de elevador, até que eles vão mais uma vez pra Cidade Velha, a mesma cidade que eles deixaram Manato morrer. Por fim, a cena corta pra Haruhiro reclamando, já que a sacerdotisa não ajuda em nada, porque ela decide ficar atrás das linhas inimigas e não ir pro combate corpo a corpo, cuidando só do que exatamente é pra ela cuidar, que seria o healer. Eles acham que nunca jogaram um RPGzinho na vida. E foco na discussão maravilhosa dela e do Hanta, onde Hanta diz palavrões e ela diz: não suje meus ouvidos com o seu linguajar sujo. Maravilhoso. E pra finalizar, eles não conseguiram derrotar muitos goblins, porque ela constantemente se recusa a curar ferimentos inúteis. E é claro que enquanto eles estão reclamando, Haruhiro sente o peso que é ser líder de alguma coisa. Moguzo diz que graças à morte do Manato, eles perderam o sentido do que eles pretendem fazer, já que a única opção deles era comprar uma medalha e junto com Manato foi esse objetivo embora. Subitamente aparece Renji, todos observam ele e comentam que ele ficou extremamente poderoso de uma forma muito rápida. Ele se aproxima e diz: eu soube que Manato morreu. Tome isso de presente. Ele lança uma moeda de ouro na mesa de Haruhiro, que rapidamente se levanta e diz que não precisa daquilo. Na realidade, todo mundo sabe que ele precisa, mas ele se recusa. Eu preciso também. A cena corta para Haruhiro e está em uma noite chuvosa. Ele está na frente do banheiro aguardando Yumi terminar o seu banho e não é para aquele fanservice. Tá, seu sem vergonha, espera um pouquinho porque acabou de morrer um personagem. Por fim, Haru pergunta se fez alguma coisa e Yumi se aproxima dele chorando, dizendo que eles parecem não ser mais amigos, que a culpa da morte de Manato não é responsabilidade somente dele, que todos têm certa culpa, e a Chihoro, assim como ela, não sabe se expressarem direito, então elas estão perdidas, sem saber o que fazer. Enquanto Haru escuta as palavras de Yumi, ele se lembra mais uma vez de Manato, dizendo: nós formamos um bom grupo, não é mesmo? E por fim, se lembra ao ver ele morrendo diante dos seus olhos: eu conto com você. Finalmente então, Haruhiro tem mais uma motivação para continuar, manter aquele grupo unido. E Manato, mesmo depois de morto, continua sendo o melhor personagem disso aí. Ambos os personagens caem no chão em meio à chuva e começam a chorar juntos, com Haruhiro a primeira vez mostrando toda a dor que ele sentiu ao perder Manato naquele mundo de lua vermelha. E enquanto eles estão abraçados no chão, fazendo aquele pré-fanservice pra gente, pra acabar com a tensão, Chihoro observa aquela cena e fica extremamente envergonhada, com coisas extremamente avantajadas olhando pela janela. Até que por finalmente a gente tem aquele fanservice que você já estava reclamando pra ter. Outro dia começa e Hanta está enchendo o saco de todo mundo mais uma vez, porque descobriu que ele estava abraçadinho com a Yumi. Por fim, todos os personagens decidem, enquanto comem, tentar ser um pouco mais legal com a nova sacerdotisa, até porque eles não foram exatamente legais com ela também. Por fim, finalmente chega a hora deles ir trabalharem. Quando eu falo trabalhar, é sair matando o bichinho verde de tudo que é lugar que eles conseguirem. Eles encontram Mary no ponto de encontro e ao Haru tentar dar bom dia pra ela simplesmente ignora o nosso personagem e ele nota o olhar claro de desprezo que ela tem. Mas logo depois ela muda de ideia e dá bom dia também. Já no caminho para sair matando goblins avisado, simplesmente as garotas do grupo perguntam pra Mary o que ela comeu e ela dá a melhor resposta possível: comida. O personagem de gachada, meu. Finalmente eles encontram um agrupamento de goblins e Hanta grita igual um maluco desesperado, até que eles levam um pouco a pior e o nosso guerreiro Mokuzo acaba recuando.
mas a Mary grita pra ele dizendo que ela que manda naquela bagaça e pra ele manter a formação. Finalmente um dos Goblins avança em direção a Hanta, que facilmente desvia e, por incrível que pareça, ele mata esse Goblin com um único ataque, dando um hangar em direção a ele. E Mokuzo, graças ao incentivo da sua bela waifu, simplesmente parte o Goblin ao meio com um único ataque na sua espada, dizendo obrigado. Mais uma ação aprovada por Goblin Slayer. Por fim, as meninas dão um ataque combinado no último Goblin, com Shihoru invocando suas correntes sombrias e Yumi usando a sua adaga para cortar o Goblin, mas Haru, como um belo de um papaquil, simplesmente perfurando ele. E finalmente temos um milagre: a sacerdotisa Mary cura Mokuzo a primeira vez e diz que não vai curar o Hanta porque animal tem que lamber as feridas, cada cachorro que lamba a sua caceta. Os personagens entram em um abrigo para se proteger e descansar um pouquinho, e Haru tenta pacientemente conversar com a Mary, mas a bicha é uma megera e simplesmente diz que ele não tem direito nenhum de saber da vida dela. Vá-se! Por fim, então, ele finalmente desiste, ao menos por enquanto. Após um longo dia de CLT, nossos personagens vão pra taverna, só que dessa vez levando as meninas. E a gente já espera, claro, aquele fanservice maravilhoso, quando de repente Mary aparece pela porta e mais uma vez trata todo mundo com indiferença e exatamente igual as pessoas que eu peço para se inscrever nesse canal fazem quando não se inscrevem, é claro. E você que é inscrito, um beijo, eu te amo. Yumi diz pros demais que provavelmente ela não se sentou com eles porque eles não convidaram também. E Hanta diz pra ela ficar quieto, já que ele tem o melhor argumento, que é que meninas que não têm seios simplesmente devem ficar quietas. Lembrando, é só a narração do que o personagem disse. Agora deixando com um pouquinho mais de imersão pra você. Pra começo de conversa, quem não tem seio não deveria nem falar comigo, meu. E a gente nota que Haru, ouvindo aquela conversa patética, simplesmente está olhando para ver se os seios dela são tão pequenos assim. Bicho vagabundo cara de pau. Após uma breve conversa, eles notam que Mary está conversando com um homem completamente estranho. Já é noite, mais uma vez, Haruhiro não está conseguindo dormir e pensa nas palavras de Manato, até que de repente ele vislumbra exato o mesmo personagem dizendo: Eu conto com você, Haru. Enquanto continua vendo alucinações, ele simplesmente diz: Eu não consigo, Manato. Eu não sou como você. E o espectro de Manato então diz: Eu quero que você me mostre do que o nosso grupo é capaz. Por fim, do nada aquele espectro some e nós percebemos que o nosso personagem simplesmente é esquizofrênico. Por fim, ele decide assumir a postura como líder, até porque estava demorando, e mais um dia de batalhas começa com todos os personagens ocupados durante a batalha, e já com uma visão completamente diferente, Haru simplesmente percebe que Mokuzo precisa de um elmo, já que ele tem que estar na linha de frente, e o nosso personagem Haru, que é um gatuno, luta geralmente pegando os monstros desprevenidos, e é exatamente o que ele faz, rasgando o braço de um dos goblins que está lutando contra o Mokuzo para ele finalizar com um obrigado. É claro que ele dá uma espadada e lança o goblin a 50 metros de distância. Não é nem preciso falar quem ficou alegre com isso, né? É claro que foi ele. Goblin Slayer aprova de novo. Haru então se aproxima de Mokuzo e diz que ele precisa de um elmo. Todas as garotas apoiam a comprar e Mary percebe alguma coisa diferente naquele grupo, mas como ele sempre atrapalha essa obra maravilhosa, ele surge mais uma vez apontando outro assentamento cheio de goblins. Por fim, no último goblin restante, um deles salta em direção a Shihoru e Mary, como é quase um Manato, só que muito mais sem graça e nem um pouco legal, simplesmente defende Shihoru, descendo a cajadada naquele goblin miserável. E já é final de tarde, todos voltam em segurança mais uma vez para a cidade, até que eles decidem chamar a nossa personagem Mary para comer e finalmente ela recusa, é isso mesmo. Por fim, Haru decide perguntar ao membro da Orion que estava falando com ela na taberna sobre por que ela é tão pau no cu desse jeito. Eles então chegam na taverna porque todo mundo nesse anime maravilhoso é meio bêbado e sentam para falar com um membro da guilda Orion. Ele diz que conhece um pouco o passado da Mary, mas não existe ninguém melhor para falar sobre ela que Hayashi, um ex-membro da sua equipe. Hayashi então se aproxima e começa a falar a história de Mary e finalmente vamos descobrir por que ela é tão pé no saco. Mary começou na caçada junto com a gente. Ela entrou no mesmo período para o time de voluntários e levou apenas 10 dias para conseguirmos as nossas medalhas. Ela sempre sorria e tratava a gente muito bem, e ela curava todos os nossos ferimentos, mas eu acho que a gente acabou colocando peso demais sobre ela. Até que um dia decidimos entrar na mina Sirene atrás dos kobolds, e fomos cada vez mais fundo dentro dela. Quando chegamos no 5º andar, vimos aquilo. Todos se perguntam o que é aquilo, até você quer saber o que é aquilo, eu sei? E ele diz: um kobold com manchas brancas e pretas. Ele era extremamente grande, e todos que viram as suas manchas acabavam mortos. E como eles acreditavam que poderiam vencer tudo, eles acabaram sendo aniquilados,
com Hayashi tendo sido desacordado pela criatura gigante e acordando com quase todos os membros da sua equipe completamente mortos, massacrados, e Mary sem magia, sem mana, não conseguindo curar nenhum deles. Naquele dia perdemos 3 dos nossos membros e Mary nunca mais sorriu depois daquele dia. Enquanto Haru escuta aquilo, ele fica completamente chocado e Hayashi finaliza dizendo: talvez Mary não tenha voltado daquela mina. Eu acho que agora ela é só uma casca vazia, já que ela entra em diversos grupos e age completamente diferente do que era antes. Então, por favor, ajudem ela, já que infelizmente ela não pode olhar nos meus olhos porque eu lembro um passado muito ruim. Então, por favor, ajudem ela. Finalmente, os personagens saem daquele lugar sabendo exatamente o que aconteceu no passado de Mary para ela ser tão cuzona daquele jeito. E Hanta está fazendo mais uma vez ranquices, dizendo que não tem diferença nenhuma, até porque ela tem um passado difícil assim como eles, e ele não se importa nem um pouco. A dubladora de Chihiro finalmente decidiu trabalhar um pouquinho e começa a dizer: Eu não quero acreditar que ninguém sentiu nada quando o Manato se foi. Eu acho que todo mundo sente um pouco a falta dele e todo mundo perdeu algo quando ele foi embora. Nesse momento, minha mãe deve estar pensando: putz, meu filho poderia ser professor de história, olha só o que ele está fazendo. Por fim, Haru entende o que está acontecendo e que ele deixou de dar atenção a todos e não somente às questões da Mary, e diz para Hanta fazendo rentices que eles são amigos e que se ele precisar de alguma coisa, ele sempre estará lá. Olha só que cara legal querendo ser o Manato, mas lembre-se, pessoas legais sempre acabam morrendo nesses animes. Por fim, Hanta pede desculpas para Chihiro e os demais e eles se perguntam se vai chover amanhã. Já outro dia, os nossos personagens estão caçando goblins na cidade velha e adivinha, está chovendo. Haru olha para frente e nota que um goblin está utilizando a adaga que ele perdeu no dia da morte de Manato. Sem pensar duas vezes, ele avança em direção ao Goblin, mas antes que ele saia de dentro da moitinha, a gente precisa de um fanservice e Yumi se lança em direção ao nosso protagonista tentando segurá-lo. Eu sei que você demorou uns 10 segundos pausado nessa cena, tá? Só por causa disso vai ter que se inscrever nesse canal. E Yumi e Haru, após sair da moitinha, vai até onde os nossos outros personagens estão escondidos e diz que não encontraram nenhum Goblin bom o suficiente para ser um alvo. Até que Haru se aproxima de Mary e diz: precisamos conversar. Mary, como há poucas ideias, diz para ele não se enrolar e se ela for demitida, ela só quer receber o dinheiro da rescisão. Mas Haru nota que ela está um pouco nervosa. Então Haru finalmente decide revelar para ela: sabe, nós tínhamos um healer no nosso time também, mas ele acabou morrendo. Na verdade, acho que nós deixamos ele morrer. Ele devia estar muito sobrecarregado, porque ele assumiu 3 papéis da nossa equipe. Ele era o nosso líder, o nosso escudo e o nosso healer. E por muitas vezes eu tentei perguntar para ele como ele se sentia com tudo isso, e mesmo assim não fiz, porque eu achei que isso duraria para sempre. Ele uniu todos nós. Aliás, nenhum grupo queria a gente era sobra dos outros grupos, mas ele transformou a gente em um grupo. Transformou todos nós em amigos. E eu também considero você como amiga, Mary. Nesse momento, Mary começa a tremular os seus lábios bonitinhos. E todos os nossos personagens decidiram se tornar amigos. Olha só, maravilhoso final para One Piece. Por fim, eles finalmente chegam na cidade para comprar o elmo do Mokuzo, mas antes disso chamam a Mary mais uma vez para jantar. E ela dessa vez diz: ainda não. Filha da... Mas em compensação dessa vez ela diz ao menos até amanhã. Após muitas idas à cidade de Damuro e muitos fanservices que a gente viu nessa transição de cena, todos os bêbados da taverna chamou nossos amigos de Goblins Slayers. Olha que bando de filho de uma... E nossos personagens também demonstram descontentamento, até porque eles estão caçando Goblins há muito tempo. E graças a esse tempo que eles levaram, eles conseguiram se aproximar um pouco mais de Mary. E também conseguiram comprar algumas armaduras um pouco melhores e algumas habilidades. Por fim, todos eles acabam testando as suas habilidades novas e Haru percebe que vê uma luz diferente enquanto ataca seu alvo. Facilmente a sua lâmina desliza por essa luz e extermina um Goblin com muita facilidade. Além, é claro, das habilidades de Hanta e dos outros personagens, que não é tão interessante assim. Além, é claro, da Yumi, que ela consegue disparar flechas dessa vez, finalmente se tornou uma arqueira e tem a habilidade de desviar quase que instantaneamente dependendo do ataque. A bicha tá roubada e gostou. E finalmente nossos personagens estão fortes o suficiente para matar alguma coisa além de Goblins. Mas ainda não, porque mais um dia e mais uma vez eles estão na cidade de Damura, agora para fazer algo surpreendente. Eles estão lá atrás de vingança, matar os Goblins que mataram meu personagem favorito, Manatinho da Massa. Após uma conversa comovente, todos eles vão cada um para os seus postos
perseguir aquele Goblin desgraçado. A cena corta para os Goblins e aquele mesmo Goblin safado que estava com a adaga do Manato, o menorzinho no caso, e que atirou na perna de Haru, está em cima de uma torre, mirando em um Goblin, seu amigo, e acaba disparando de mentirinha nele. Olha só o baita de um filho da puta. E cortando a cena mais uma vez, os Goblins maiores estão em uma partida frenética e adivinha o que? Xadrez. Exatamente isso. Achei que Goblin jogava truco. E voltando para os nossos personagens, o cerco está se fechando com Yumi disparando a primeira flecha e derrubando aquele Goblin da torre. Haru se aproxima de um dos Goblins e ataca ele pelas costas, inicializando a batalha. Hanta avança em direção ao Goblin e corta facilmente a garganta dele. De repente, diversos Goblins aparecem mais uma vez enquanto nossos personagens sobem as escadas e Mokuzu lida com todos eles. Finalizando esses Goblins facilmente, Mokuzu se depara com um Goblin gigantesco e enfrenta ele, enquanto os demais lidam com os Goblins menores. E finalmente, Yumi e Haru se deparam com um Goblin que matou o Manato. Yumi dispara uma flecha contra ele, mas não tem muito efeito. E o Goblin avança em direção a Haru. Mais flechas são disparadas e Haru desvia dos ataques do Goblin. Já que ele está em um local fechado, ele tem certa dificuldade. E lembrando a todos vocês que Mokuzu, enquanto isso, está lidando com o maior dos Goblins, e a Shiroru está só no suporte junto de Mary. E o Hanta, bom, que se lasque o Hanta. Shiroru então prepara uma magia de sono e lança em direção ao Goblin maior, que acaba dormindo, mas antes de Mokuzu finalizar ele leva uma pedrada do Goblin carioca safado que faz o orc maior acabar acordando de novo. Em um momento de distração, Haru não percebe que Yumi está lutando sozinha, e ela tem seu ombro perfurado pela lança do Goblin que matou Manato. Haru avança rapidamente em direção a ela para tentar tomar conta do combate e tem um pouco de dificuldade para enfrentar o Goblin. Mary então substitui ele na luta e assim que o Goblin tenta desferir um ataque com sua lança em Mary e ela simplesmente apara o ataque e acaba revidando ele. Finalmente Haru acha uma abertura, sobe em cima do Goblin e começa a esfaquear ele sem dó nenhum. Mas como o Goblin é um pouquinho mais forte, ele se livra de Haru com uma certa facilidade. O Goblin acaba escapando e todos os nossos personagens continuam lutando enquanto Mary cura cada um deles. E Haru nota que ele deixou um rastro de sangue para trás. Shiroru vê que o Mokuzu está com um pouco de dificuldade e avança em direção ao Goblin gigante, acertando nele uma magia que acabe contendo seus movimentos. Mas na realidade ela só queria deixar um fanservicezinho pra gente. Mokuzu então aproveita a oportunidade e derrota aquele Goblin com um corte que faz ele ser arremessado para longe. Haru finalmente segue o rastro de sangue e ao chegar lá o Goblin que matou Manato, o desgraçado tá sentado igual um psicopata na frente do tabuleiro de xadrez. Hanta se aproxima para finalizar o inimigo e mais uma vez acontece. Uma flecha disparada do nada acerta as costas de Mary. Exatamente a mesma coisa que aconteceu com Manato. A gente olha pro telhado e um Goblin arqueiro está aguardando eles. Hanta então avança em direção ao Goblin maior, acaba desferindo alguns ataques nas costas dele, mas não consegue surtir efeito nenhum. Antes que o Goblin consiga fazer alguma coisa, Mokuzu surge e dá uma espadada nele, fazendo ele para baixo mais uma vez. Mary, por um milagre, recobra a consciência e diz que aquilo dói mais do que ela imagina. Haru então remove a flecha que foi lançada na sua mão e sobe em direção àquele Goblin desgraçado que perfurou ele com uma flecha pela primeira vez, e o mesmo que está utilizando a sua adaga. Os dois vão pro mano a mano e Haru acaba levando a pior, porque eles caem do telhado, mas antes que ele consiga ser estrangulado, Yumi aparece do nada e chama a atenção do Goblin. O momento certo que Haru aproveita para perfurar gentilmente a garganta dele. E finalmente, após muito tempo, Manato foi devidamente vingado. Todos os personagens, após a sua vingança, vão até o cemitério. E Haru, olhando o túmulo de Manato, diz: "Eu queria ter passado mais tempo com você, talvez tivéssemos brigados ou tivéssemos se tornados ainda mais amigos." A neve começa a cair lentamente e Haru revela que finalmente conseguiram comprar as medalhas, que eles se tornaram voluntários e que não esqueceram do seu amigo. Shiroru se aproxima do túmulo de Manato, se ajoelha diante dele e diz que tem um presente. Ela deixa no topo da sua lápide as medalhas, realizando as vontades de Manato mesmo após a morte, que ele também queria, claro, se tornar um cavaleiro voluntário. Haru, enquanto observa a cena, pensa: talvez você ache que isso é gasto de dinheiro, ou que seria muito melhor a gente gastar em equipamentos melhores, mas só conseguimos comprar essas medalhas com o dinheiro que você deixou pra gente depois que morreu. Shiroru não se aguenta e começa a chorar mais uma vez nos braços de Yumi. Todos os personagens então continuam olhando para aquele túmulo
e Hanta vai lentamente se afastando para longe. Enquanto Haru se afasta daquele lugar caminhando lado a lado com Mary, ele diz: nós finalmente nos tornamos um bom grupo. Mary sai de lá junto com Haru e eles conversam pelo caminho sobre a questão de ferimentos se curarem, mas infelizmente as roupas continuarem com leves buracos. Magia não cura todos os ferimentos. E me desculpe, eu perdi apenas uma Nato. Mas você perdeu 3 pessoas afinal de contas, não é mesmo? Mary escuta aquilo vindo dele e diz que ele tem razão, mas que agora ela se sente feliz dentro de um grupo. E antes que eles consigam falar mais alguma coisa, o sino do relógio começa a tocar e eles se despedem em meio à neve. Mas um dia começa e dessa vez nossos protagonistas decidiram tirar alguns dias de folga, até porque eles derrotaram seu maior inimigo até o momento. E esse anime ele consegue ter uma das melhores trilhas sonoras de todos os animes que eu assisti desse gênero. Toda a ambientação em aquarela é uma maravilha. Então depois de ver esse resumo completo, você vai se inscrever nesse canal e depois assistir o anime também, porque com certeza merece. Haru encontra Shirou pelo caminho e vê que ela está alimentando os pássaros, no mesmo lugar que eles ficaram observando o pôr do sol junto com Minato. Esse anime é surpreendente. E a trilha sonora, pelo amor de Deus, que delícia de trilha sonora que toca nessa parte. Haru, enquanto caminha pela cidade, ele encontra o dormitório de Mary e é convidado para tomar um cafezinho. E enquanto eles conversam, ela se lembra como era dormir nos dormitórios voluntários, a sensação que ela tinha ao ter os seus companheiros naquela época. E mais uma vez, essa trilha sonora é maravilhosa. Já é noite, os nossos personagens estão na taberna matando aquela cervejinha, quando um dos figurantes aparece para dizer que alguns goblins raivosos apareceram na cidade de Damuro e não recomendam que novatos vão caçar lá, porque são vários goblins do mesmo nível daqueles grandalhões que os nossos protagonistas enfrentaram. Por fim, eles decidem ir a outro lugar, mas infelizmente esse local é a Mina Sirene, o mesmo exato local onde o antigo grupo de Mary acabou sendo aniquilado. Hanta é o único que quer ir lá, até porque tem uma recompensa de 50 ouros, mas os outros personagens não têm muita escolha porque não tem outros locais de caça que sejam tão fáceis quanto normalmente a cidade que eles vão caçar goblins. E os nossos personagens também precisam de um pouquinho mais de dinheiro. Haru decide ir até Mina Sirene e os personagens acabam concordando com algumas ressalvas, mas Mary acaba tendo algumas crises de ansiedade e se levanta da mesa sem dizer muitas coisas, apenas tremendo, e sai correndo daquele local. Haru percebe que fez merda e vai correndo atrás de Mary. Finalmente ele a alcança e pede desculpas a ela, mas Mary acaba surpreendendo Haru em dizer que mesmo não conseguindo ficar calma dentro daquele lugar, ela vai fazer o máximo possível para conseguir superar isso. E diz: pra ser sincero, eu acho que eu nunca vou conseguir ficar calma dentro daquele lugar, até porque eu perdi pessoas importantes lá dentro. Mas sozinha também eu não vou conseguir avançar, e então eu preciso de vocês. E eu só confio em vocês para ir comigo até aquele lugar porque vocês me chamaram de amiga. Enquanto ela fala isso, Haru escuta ela atentamente e começa a chorar de alegria, porque finalmente ele viu que conquistou a waifu. Brincadeira, na verdade ele tá assim porque tá feliz porque ela confia nele. Ou será que não? Já é outro dia e Haru decide antes de ir até Mina Sirene aprender mais algumas habilidades, então se prepare para muito fanservice. Mentira, não vou mostrar nenhum para vocês, seus tarados. Eu vou mostrar sim. Mais uma vez ele se depara com sua mestre Bárbara, que quer ensinar uma técnica chamada Spider, e diz para ele se acalmar que não foram muitas pessoas que morreram durante o seu treinamento. Haru, ao ver aquilo, além de olhar os peitos dessa personagem, fica completamente assustado. E o treinamento do nosso maravilhoso protagonista começa. Simplesmente Bárbara lança ele de um lado para o outro e acaba sentando no nosso personagem. E enquanto senta em cima dele, ela pergunta se possui mulheres no grupo. Ele diz que possui umas 3 e ela exige que ele, como aluno dela, faça uma daquelas garotas ser a serva pessoal dele, se é que vocês me entendem. Bárbara então se ajeita no colinho do nosso protagonista e diz: na verdade eu acho que seria melhor você conseguir logo as 3 de uma única vez. Eu não acho uma má ideia também. Haru, aproveitando que a sua mestra está em cima dele, e diz que tem que contar uma coisa muito importante, que às vezes enquanto ele está em batalha, ele vê uma linha acompanhar o ponto fraco do inimigo, e se ele seguir essa linha perfeitamente, ele consegue atingir ele com maestria e essa criatura é completamente eliminado. Por fim, ele só pergunta: que caralho é aquela que eu vejo? A mestre Bárbara, enquanto senta no nosso personagem de tudo que é forma, não pensa daquele jeito negativo, é que ela está em cima dele treinando ele, tá, seus sem vergonhas? Ela explica que aquilo funciona como se fosse um acúmulo de experiência. Quanto mais experiência a pessoa tem enquanto luta,
mais fácil fica de ver aquela luz, mas que nem sempre é possível vê-la, nem mesmo se concentrando, e que algumas raras pessoas conseguem ver aquela luz com mais frequência. Finalmente, após um treinamento completamente brutal, Haru e os demais vão em direção à Mina Sirene. Já chegando na Mina Sirene, escondam a luz a mel, porque nossos personagens estão massacrando um bando de cachorrinhos. Até que Yumi avança em direção a um deles e lança 2 adagas e acaba perfurando o peito do cachorrinho. Ao final, ela passa a peixeira na garganta dele. Cortando rapidamente para Haruhiro, ele está com uma habilidade nova chamada Spider. Ele avança em direção ao Kobold, segura ele com as suas pernas e por fim enfia a peixeira nele também. Rapaz, tô com uma inveja do treinamento que ele teve. Por fim, Mokuzo finalmente se livra do seu Kobold também, enfiando aquela pequenina espada que ele possui na cabeça do animalzinho. A cena corta para Hanta tendo dificuldades para enfrentar um único cachorro que ele diz que é o rival dele. Após diversos usos da sua habilidade, finalmente ele decide utilizar a sua técnica suprema. Ele envia uma onda de corte com capacidade de causar terror nos seus inimigos, mas como Hanta é um inútil que não conhece cachorros, simplesmente ao utilizar terror nesse cachorrinho, ele fica completamente desvairado da cabeça e avança por diversas vezes para cima do Hanta, até que finalmente ele consegue desferir um ataque giratório que acaba cortando o braço do cachorrinho e por fim finaliza o Pulgan. Já com todos os cachorrinhos mortos, a gente tem uma explicação da Mary dizendo que aqueles kobolds não tem muito itens porque eles são os cachorros mais pobres daquela mina. Eu acho que se eu estivesse nesse mundo, com certeza eu estaria na mina também. Por fim, Haru começa a saquear o loot do Kobold e nota que Hanta é extremamente violento. Haruhiro termina de lutear e diz que não sabe muito bem o que achar dessa situação, até porque dentro da Mina Sirene, eles são os invasores, enquanto eles descem umas cordas que dão acesso aos outros níveis da mina, e Mary explica mais uma vez que os Kobolds são separados em seções, onde os kobolds anciões utilizam uma espécie de gôndola livremente para andar por praticamente todos os níveis de dentro dessa mina. Já os mais fraquinhos, bom, eles utilizam os poços assim como os nossos protagonistas estão fazendo. E é claro, alerta todos eles para ficar esperto porque a partir do nível 2 os kobolds ficam muito mais fortes. Enquanto caminham pela mina, Hanta percebe que tem diversos kobolds dormindo e planeja matá-los e roubar os seus vices. Haru e os demais olham para ele e diz que ele é um verdadeiro demônio. Ele, pelo contrário, diz que é uma pessoa muito esperta, já que o que importa para um cavaleiro das trevas é simplesmente os seus vices e que na morte todos eles são igual. Apoio o Hanta dessa vez, até porque se fosse ele que estivesse dormindo, com certeza ele ia virar ração pro doguinho. E enquanto eles perdem tempo conversando, um kobold gigantesco aparece em andares abaixo. Já cortando a cena para outra batalha, nossos protagonistas estão utilizando uma nova habilidade que Chihiro aprendeu. Seu nome é Shadowbond, ela conjura uma magia que prende diversos inimigos, e com muita facilidade todos acabam derrotando eles. Mais uma vez Haru está lutando contra um kobold e vê o fio de abertura. Ele se move lentamente cortando aquela luz e sua adaga automaticamente perfura a nuca do indivíduo. Acabou de matar um pai de família trabalhador que estava com um pá na mão. Finalmente, após derrotar diversos cachorrões, antes de descer para o terceiro andar, Haru decide voltar para a cidade de Ortana. Hanta fica putaço até porque ele queria enfrentar inimigos mais fortes. Eu fico puto com o Hanta. Até ontem ele não estava conseguindo derrotar nenhum único Goblin. O bicho desgraçado, ele me lembra aquele jogador de Dark Souls que recebe a alma dos outros e fala que o jogo é fácil demais. Já na cidade de Ortana, enquanto tá deitado, Haru se pergunta: o que será que Manato faria com Hanta? Vou mostrar para vocês. Ele então aproveita que Hanta está acordado e chama ele para uma conversinha lá fora. Espero que gentilmente ele aperte a gargantinha do Hanta. E após muito período de conversa e muita paciência, Haru descobre que Hanta na realidade ele quer derrotar alguns inimigos sozinho, porque ele tem capacidade. Isso provavelmente facilitaria o grupo em novas táticas, já que daí eles não precisariam se preocupar se Hanta está enfrentando o inimigo sozinho ou não e cuidariam de outras coisas. Haru diz que consegue entender isso, mas se Hanta não tivesse falado, ele jamais entenderia. Para finalizar, eles voltam a discutir com Hanta dizendo que a fraqueza dele é não conseguir lutar em equipe, e pergunta a Haru: eu tenho as minhas fraquezas, e qual é a sua? Eu ainda não. Voltando para essa maravilha de resumo, Hanta se levanta e diz: eu tenho minhas fraquezas e é isso que importa. Eu vou cumprir o meu papel dentro do grupo e espero que você cumpra o seu. Vocês podem continuar brincando de fingir ser amigos. Que falta que faz o Takape do Manato. Já é de manhã cedo e Haru acorda com os barulhos do treinamento da Yumi, dizendo que ganhou algumas facas do seu mestre e agradece o cobertorzinho que ela deu para ele se cobrir. É incrível a interação desses personagens, Jujutsu Kaisen jamais fará igual. A cena corta mais uma vez para Mina Sirene e a Mary aprendeu uma habilidade nova,
que simplesmente deixa os inimigos mais lentos e os outros personagens aproveitam para descer o cacete em todo mundo. Hanta continua lutando igual um desvairado e gritando a cada golpe que ele dá. Um dos kobolds avança em direção a ele e ele perfura esse kobold, mas a espada atravessa e quase acerta Haruhiro. Haruhiro discute com Hanta mais uma vez e ele diz que pena que você não morreu, se você tivesse morrido eu teria um vice extra. Olha o capitalista. Para finalizar, Haru tenta papar a kill de Hanta e avança em direção ao kobold, desferindo alguns cortes nele. Yumi segue no combo e finalmente Mokuzo aparece com seu espadão gigantesco parecendo um poste e atinge ele com um golpe chamado Fast Thrust. A sua espada é lançada em direção ao kobold, atravessando ele completamente. Por fim, resta o último cachorrinho para tristeza da Luísa Mel. Todos atacam simultaneamente, mas antes que eles finalizem o kobold sem sofrer risco de ser atingido, Hanta simplesmente papa a kill de todo mundo, utilizando a sua espada e perfurando o peito do kobold. E se você não quer ter a sua kill papada pelo Hanta, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixar o like, que é muito importante, tá? Se você deixar o like, eu vou fazer o resumo que você me pedir nos comentários. Após finalmente finalizarem aquela batalha, eles descem para o terceiro andar e encontram uma espécie de fazenda de kobold, com várias plantações e toupeiras que eles usam para se alimentar provavelmente. Hanta tenta fazer um espetinho de topeira, mas Haru acaba impedindo ele. Dá um foco na Haruhiro, que a sua dubladora deve ter esquecido que essa personagem fala também. Yumi começa a escutar barulhos e pede para todos os personagens se abaixarem, enquanto Mary alerta todo mundo que do quarto andar em diante, os kobolds acabam se movendo em conjunto. E adivinhe só quem aciona uma armadilha? Ele mesmo, Hanta. Diversos sinos amarrados por corda sinaliza que tem intrusos naquele lugar e finalmente ele se aproxima. Mary olha ao longe e vê Death Spot, o mesmo kobold que aniquilou seus amigos. Ele carrega uma espada gigantesca e a cena corta mais uma vez para Mary. A gente nota que essa personagem está passando por mais uma crise de ansiedade. Quando a gente se vê, a personagem se perdeu completamente nas suas memórias, conversando mais uma vez com cada um dos seus antigos aliados. E antes que a gente consiga mais informações, Haru faz ela despertar chamando ela pelo nome. Não muito longe dali, o Death Spot ainda continua procurando os invasores. Mary então, como está com certo medo de ficar naquele lugar, acaba decidindo descer todo mundo para o quinto andar. Ao chegar lá é algo muito semelhante ao inferno, porque aquele local é a forja dos kobolds. Se você estava se perguntando como eles tinham a pá, agora você já tem a resposta. Mary diz que conhece um caminho para voltar para o quarto andar em um ponto de segurança, mas Haru se lembra que os amigos de Mary acabaram morrendo naquele mesmo andar que eles estão agora. E aí Yumi nota que Mary está um pouquinho pálida. Por fim, ela diz que não podem descer aquele local porque possivelmente eles podem ser vistos, então é melhor ficar na encolha por enquanto. Haru, tomando muito cuidado para não alertar os outros kobolds, salta em direção a um e perfura ele com a sua adaga. Rapidamente, todos acabam evitando que o kobold grite um pouquinho. Enquanto eles escondem o corpo do kobold, não muito longe dali, Mary diz que tem uma área de segurança próximo daquele local, um antigo templo que foi destruído. Todos os personagens finalmente chegam no templo para descansar, e assim que Mary chega naquele local, ela vê o seu antigo cajado largado no chão. Yumi começa a ouvir som de passos e Hanta pega uma planta de lúminos e lança em direção da onde está vindo barulho. Criaturas com forma humana começam a se aproximar lentamente. Mary se levanta e diz: Mishiki, Og, Mitsumi, há quanto tempo? Vocês ainda se lembram de mim? Os antigos companheiros de Mary finalmente param diante dela e a gente nota que eles estão completamente apodrecidos. Eu senti a falta de vocês. Assim que ela finaliza suas palavras, seus antigos aliados começam a se armar para enfrentar os nossos protagonistas. Por fim, Mitsumi zumbificada lança uma magia de fogo em direção a eles e Mary pede ajuda para Haru, mas desta vez ela vai lutar na linha de frente. Hanta, Mokuzo e os demais se levantam e vão enfrentar cada um único oponente. Haru tenta enfrentar Mitsumi, mas ela facilmente ergue uma parede de fogo impedindo os ataques dele. Enquanto isso, Shirohu envia uma magia de contenção em direção ao outro aliado de Mary e Hanta aproveita para atacá-lo, mas facilmente ele apara o ataque. Enquanto Hanta continua tentando lutar, Haru analisa a luta deles e percebe que o Hanta é um inútil e provavelmente não vai conseguir vencer aquela batalha. Enquanto nosso protagonista está distraído, a maga que ele estava enfrentando lança uma bola de fogo nele que gentilmente ele decide defender com o rosto. Olha só a inteligência do personagem. Diversos mísseis de fogo são enviados em direção a Hanta e os demais,
demais, e Mokuzo também está com dificuldades em enfrentar o outro guerreiro, já que ele tem habilidades que Mokuzo não tinha para lutar. Haru percebe que todos os seus aliados estão com dificuldade e Mary, decidindo acabar com aquela palhaçada de uma vez, vê a parede de fogo e corre em direção a ela. Haru decide atravessar a parede também, e assim que ele chega lá, Mary está concluindo o ritual de purificação, conseguindo finalmente libertar o seu primeiro aliado que morreu há muito tempo atrás. Assim que ela finaliza o ritual, ela vê o rosto da sua amiga depois de muito tempo, e após abraçá-lo, o corpo da sua amiga Matsumi finalmente se transforma em pó. Dá um foco no Haru pegando fogo, bicho! Haru olha pro lado e vê Hanta com muita dificuldade para enfrentar o Gatuno, antigo aliado de Mary. Eles entram em combate corpo a corpo e rapidamente Haru percebe que é um pouco inferior, mas ele não está lutando sozinho e Hanta avança em direção ao zumbi e atora a perna dele fora. Um abraço, Herschel. Mais uma vez, Mary faz o ritual e abraça o seu outro amigo, que também se torna pó diante dos seus braços. Finalmente, só resta o Cavaleiro das Trevas, antigo aliado de Mary. Mokuzo está com dificuldade de enfrentá-los e Hanta rapidamente avança em direção a ele. Tenta distraí-lo por um breve momento, até que Mokuzo vê uma oportunidade e arranca o braço do zumbi fora. Mary então consegue finalizar o ritual com todos os seus antigos aliados. Enquanto abraça o seu antigo aliado, ele passa gentilmente a mão na cabeça de Mary, até que ele também se torna pó. Finalmente Mary cai no chão completamente aliviada e chorando. Haru nota que todos os equipamentos dele se tornaram cinzas. Todas as lembranças, felizes ou tristes, tudo se torna cinzas naquele mundo, exatamente o que aconteceu com Manato. Mary agradece Haruhi demais e Haru estende a mão para ela se levantar. Mokuzo menciona que Mishika era muito forte e diz que ele precisa ficar mais forte também. Assim que Shirohiro escuta aquilo, ela diz que também quer aprender magias novas. Mary finalmente junta os restos que sobraram dos seus antigos aliados e as meninas dizem que querem voltar para casa porque precisam tomar um banhozinho. Hanta dá aquela olhada de pervertido querendo um fanservice e completamente do nada uma parede é destruída daquele santuário. A única coisa que os nossos personagens conseguem enxergar é o Death Spot caminhando em direção a eles. Haru pede para todos fugirem de lá e Hanta avisa para ele olhar para frente. O Death Spot aproveita e tenta acertar Haru com a sua espadinha que mede só 3 metros. Haru, antes de ser atingido, acaba desviando o ataque do Death Spot. Nosso personagem se vai para longe, mas sente uma enorme tensão no seu braço. Assim que ele cai de joelhos, o Death Spot avança correndo em direção a ele, já que provavelmente ele está no cio. Mais uma vez, antes de ser atingido, Haru acaba desviando no último segundo do ataque. Todos começam a sair correndo do local e o Death Spot uiva pra cima, chamando todos os cachorrões que estão assistindo esse vídeo. Uma imensa horda de cachorros começam a se armar e tentar impedir os nossos protagonistas. Chihiro acaba tropeçando porque alguma anta tem que fazer isso em algum anime e Hanta avança em direção aos cachorros para tentar espantar ele. Mas na realidade quem é espantado é o próprio Hanta, sendo perseguido por vários cachorros. Nossos personagens continuam tentando fugir daquele local e depois de muito tempo eles chegam em um local de salto e adivinhem só, temos o nosso fanservice. Vários kobolds de escudo aparecem e Yumi tenta atingi-los com flechas, mas é completamente inútil. E mais uma vez do nada surge o Death Spot quebrando tudo, inclusive tentando derrubar os nossos protagonistas da onde eles estão. E com muita força a criatura destrói aquele andaime completamente. Haru tenta escapar de lá, mas a madeira acaba se quebrando e antes que ele caia no chão, Hanta segura ele pelas mãos. Haru pede para ele seguir em frente, mas Hanta não desiste. Vários kobolds continuam disparando flechas tentando acertar os dois e Haru começa a escalar aquela torre que está quebrando. Mas de repente o Death Spot tira um disco gigante do chão e arremessa em direção à torre, derrubando Hanta lá embaixo. Haru tenta resgatá-lo, mas Hanta diz que ele é o líder e ele tem que levar as pessoas em segurança daquele lugar. Após muito sufoco, nossos personagens conseguem acessar o quarto andar novamente e Haru explica a situação de Hanta. Diz que provavelmente ele vai ficar bem porque ele tem uma sorte dos diabos, mas eles têm que se apressar, que por aquele local provavelmente eles acabariam morrendo tentando resgatar Hanta. Mary diz que tem um poço não muito longe dali, e para atrapalhar a conversinha dos nossos protagonistas, diversos kobolds aparecem de todos os lados e eles começam a disparar flechas nos nossos protagonistas. A cena corta rapidamente para Hanta e ele aponta sua espada pro Death Spot, dizendo que finalmente chegou o dia da morte dele. Haru e os demais correm em direção ao segundo poço para voltar pro quinto andar e pedem para Hanta aguentar firme, porque dessa vez eles não deixarão o seu companheiro morrer. Lembrando também que é só dessa vez. A cena corta mais uma vez
vez pra Hanta e a gente vê o seu elmo completamente ensanguentado. Todos os kobolds começam a andar de um lado pro outro e quando a gente acha que finalmente ele for morto, ele dá uma pegadinha do malandro e acaba subindo pro quarto andar também. Como ele está completamente ferido, não tem forças para sair daquele local e acaba deitando no chão. Diversas topeiras se aproximam dele e ele diz que não tem um gosto bom. E quando a gente acha que ele vai virar lanchinho, elas protegem ele, escondendo ele dos kobolds. Hanta então ativa sua habilidade de invocação demoníaca e pela primeira vez a gente vê Zodiac, o seu familiar demoníaco, que diz insistentemente que ele vai morrer. Cortando cena para Haru e os demais, Yumi está chorando, dizendo que se preocupa só um pouquinho com Hanta, já que não gosta nem um pouco quando aquele desgraçado diz que os peitos dela são pequenos. Após uma breve conversa, eles se preparam para descer para o quinto andar mais uma vez. Mais uma vez, indo até a Hanta, um dos kobolds se aproxima lentamente, provavelmente sabendo que tem alguma coisa escondido no meio daquelas topeiras. Ele prepara o seu ancinho e sangue começa a jorrar. Quando a gente acha que finalmente se livramos do Hanta, na realidade foi ele que matou o kobold. Zodiac vê aquela cena e começa a implorar pelo seu Vice, até que todos os kobolds ali perto são alertados. Antes de Haru e os demais descerem aquele local, eles escutam um barulho e ao longe conseguem ver que Hanta está fugindo dos kobolds. Voltando para Hanta mais uma vez, ele acaba encontrando uma cabana abandonada e se esconde lá dentro. Zodiac repete diversas vezes que Hanta vai acabar morrendo e Hanta diz que o único arrependimento que ele tem é não ter agarrado os peitos pequenos da Yumi. Nesse mesmo momento, simplesmente a cabana que ele está é completamente destruída e o Death Spot se aproxima olhando bem fundo nos olhos de Hanta. Nosso personagem utiliza um Exaust para fugir dos ataques do Death Spot e começa a correr no lado oposto, mesmo é claro não sendo efetivo porque o desgraçado tá mancando. Antes que ele consiga fazer qualquer coisa com Hanta, Yumi acerta uma flecha bem no olho do Death Spot. Todos os personagens finalmente chegam onde Hanta está e a batalha começa mais uma vez, com eles enfrentando kobolds menores e infelizmente enfrentando o Death Spot. Chihiro conjura diversos projéteis mágicos e arremessa em direção a eles, fazendo então a sua primeira triple kill. Olha só que maravilha. Mary utiliza uma das suas magias de cura para curar Hanta e nosso personagem Haru avança em direção aos kobolds, exterminando todos que estão na sua frente, enquanto Yumi dispara sua última flecha bem no focinho do Death Spot. Todos os personagens se agrupam e Chihiro dispara uma magia pro alto, erguendo uma cortina de fumaça, finalmente dando abertura para os nossos personagens escaparem. Já longe do local, Hanta está com os olhinhos lacrimejando e Yumi percebe. Ele acaba dizendo que quando estava lá sozinho ele pensou que jamais veria o rosto dos seus amigos e acabou sentindo uma coisa no seu peito. Yumi começa a provocar ele, dizendo que o que ele sentiu foi um aperto no peito e ele olha exatamente o que você está olhando nesse exato momento e se lembra do único arrependimento que ele teve na vida. Mas antes que ele faça alguma coisa, ele muda completamente de ideia e simplesmente diz que ela é uma tábua. Haru diz que o melhor que eles têm que fazer é simplesmente sair daquele local e voltar para a cidade de Ortana. E enquanto escalam até a saída, ele pensa sobre o que disseram para ele, que ele não é um líder tão bom quanto o Manato, mas mesmo assim faz alguma coisinha. E Yumi olha para baixo e você olha para cima vendo esse fanservice. Já chegando no local que eles precisam, Mary avisa eles que está sem magia por um tempo, já que ela gastou toda a sua mana, ela pode fazer no máximo mais uma única cura. Nossos personagens ainda estão dentro da mina Sirene e de repente salta aquele Death Spot maldito usando sua espadinha pequena para usar como apoio. Ele então se depara mais uma vez com os nossos protagonistas e Chihiro tenta enviar seus projéteis mágicos em direção a ele, mas são completamente inúteis. Moguzo, utilizando seu ataque obrigado, tenta dar uma espadada no Death Spot, mas é completamente inútil também, já que o Death Spot simplesmente segura a espada dele. Mary alerta para todo mundo tomar cuidado, porque quanto mais ferido o Death Spot fica, mais poderoso ele fica também. O Death Spot então pega a sua generosa espada e corta a espada de Moguzo no meio, e aproveita, é claro, para arremessar Moguzo para longe. Todos os personagens ficam completamente desesperados, inclusive Chihiro, que está completamente sem mana. Haru decide enfrentá-lo no mano a mano e assim que avança em direção ao Death Spot, ele tenta atacá-lo. Mas Haru, como é mais pequeno e um pouquinho mais ágil, desvia do ataque e sobe nas costas do Death Spot e utiliza seu cachecol para tentar enforcá-lo, enquanto pede para todos fugirem de lá o mais rápido possível. Ele então utiliza a espada de Mokuzo quebrada como apoio e se lança no abismo junto com o Death Spot, dizendo para Hanta que confia nele. As mesmas palavras de Manato. Mary tenta ir atrás de Haru para tentar ajudá-lo e Hanta segura ela, dizendo que eles precisam ir embora. Já no chão, Haruhiro observa todos seus amigos
indo embora e Hanta dizendo pra ele não desistir. Nosso protagonista se levanta com o rosto completamente ensanguentado e pensa, se o Hanta conseguiu, por que eu não conseguiria? Como toda desgraça pra pobre é pouco, com um pouco de motivação que ele ganhou graças àquilo, ele percebe que tá ferrado, porque ele vai enfrentar um lobo gigantesco e seu braço parece quebrado. Haru utiliza seu cachecol para fazer uma tala improvisada e amarra sua adaga na sua mão. O Death Spot então, carregando a sua espada imensa, caminha em direção a ele. Haru retira sua medalha de caçador voluntário e joga no chão, dizendo que se um dia a Mary voltar, ele quer que ela use um Dispel nele, já que ele acha que vai de arrasta pra cima. De frente a frente com Kubold, Haru percebe diversos fios de abertura por todos os lugares. De início, nosso personagem fica sem entender merda nenhuma e o Death Spot começa a se mover extremamente lento. Mas na realidade é Haru que está muito ágil. Ele avança em direção ao Death Spot e vai cortando o fio de abertura, até que acerta o primeiro ataque no olho restante do Death Spot, que acaba revidando e dá um cascudinho no nosso menino Haru, jogando ele para baixo. Haru aguarda pacientemente e antes que o Death Spot corte ele ao meio, ele utiliza o mesmo fio de abertura para cortar ao meio a espada do Death Spot. Viu, rapaz? Não importa o tamanho da espada e sim o que você faz com ela. O pedaço da lâmina que foi cortado acaba sendo impulsionado para cima e fura o peito do Death Spot. Tanto Haru quanto o Death Spot caem no chão completamente desacordado. Após algum tempo, Mary está cantarolando ao lado de Haru. Ele acaba acordando completamente confuso e pergunta para ela se ele está no céu. Ela olha para ele, começa a dar risada do físico do nosso personagem e diz para ele, bem-vindo de volta. Os nossos personagens vão para fora e Haru pergunta aos demais o que aconteceu. Hanta joga um saquinho de dinheiro na cara dele e diz, você se esqueceu? Uma recompensa de 30 ouros, que eles decidiram só dividir após Haru acordar, já que Hanta disse que ele é o líder e ele que decide as coisas que vão fazer dessa vez. Haru olha para o lado e vê a espada quebrada do Death Spot, que Mokuzo acabou decidindo pegar porque a espada dele foi quebrada. A cena corta mais uma vez para Brittany e ela retira o cartaz do Death Spot, mas a gente nota que tem diversos outros inimigos nesse mesmo painel. E ele diz, arrasaram, Mona. Mary então devolve mais uma vez aquele medalhão que o Haru acabou jogando no meio da batalha e ele comenta sobre o fato do peso que ele sentiu com aquela única peça e que dessa vez ele realmente está de volta. Eu sei que tá perto do final, mas dá uma olhadinha nesse fanservice extremamente gratuito. Já é de noite, nossos personagens estão comemorando a sua vitória na taberna, até que um dos personagens estranhamente grita Austrália antes de beber e ninguém consegue entender nada. De repente, Renji aparece, pede desculpas a Haru pelo que ele fez quando ficou sabendo que Minato morreu e Haru diz que ele não precisa se desculpar, até porque ele ainda não aceitava a morte de Minato. E então, nosso personagem mais uma vez vai até o cemitério e finalmente se ajoelha de frente pro túmulo de Minato. O espírito de Minato aparece mais uma vez e pergunta se ele decidiu vir de novo. E Haru diz, sabe, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Ser o líder foi difícil pra você? Minato observa nosso personagem Haru e diz pra ele que ele finalmente cresceu. Haru se levanta e ao olhar para trás, ele não vê mais nada. E então nos seus pensamentos ele diz, eu sou diferente de quem eu era ontem e fico me imaginando como eu serei amanhã. Dia após dia vivemos do hoje e seguimos vivendo para nos encontrarmos com o nosso futuro. Eu voltarei, Minato. E enquanto a câmera se afasta do túmulo de Minato, é exatamente aí que esse anime maravilhoso tem o encerramento da sua primeira temporada. E desde aquele dia, desde 2016, não lançou mais nada relacionado a esse maravilhoso anime, que termina com seu último episódio dizendo pra gente, até amanhã. E aí, meus delinquentes, o que vocês acharam do melhor Isekai de todos os tempos? Deixe nos comentários, é claro, recomendações para os próximos resumos. E se você quer que eu continue essa obra conforme o que tem disponível no mangá pra gente ver, eu vou ter o maior prazer do mundo para ler esse mangá porque eu ainda não li ele, esperando esse anime que foi muito, mas muito bom. No mais é isso, não se esqueça de se inscrever, é sempre importante pedir para vocês e Sonar quem diz. Até amanhã.